Meninos, dá o som aqui. Amém? Amém. Graça e paz, mulheres. Nosso Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Feliz porque você está aqui. Feliz por você também que está nos assistindo. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus porque você soube escolher a melhor parte. Ei, a melhor parte da minha vida e da sua vida está em se envolver com a presença do Senhor. Está em ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que bom que você soube escolher a melhor parte. Deus te abençoe. O Senhor abençoe a tua vida e a tua casa. Para que vocês vivam nesta terra tudo aquilo que está no coração de Deus. Porque só a vontade do Senhor para conosco é boa, é perfeita e é agradável. Você crê nisso? Eu também. Então vamos lá. Põe a mão no teu coração. Ai, que o Senhor encha nosso coração essa noite. Enche nosso coração, Senhor. Faz o nosso coração arder cada vez mais de amor por Ti. E não só o nosso coração, mas que haja o Teu louvor, um genuíno louvor, todos os dias, em nossos lábios. Porque reconhecemos que a Tua presença, ela é tudo. Ela é tudo que precisamos para vencer todas as coisas. Ela é tudo que precisamos para ser mais do que feliz. Sim, Senhor. A verdadeira felicidade está em Ti. Nós reconhecemos isso. Por isso eu quero te pedir, usa esse culto. Usa a Tua palavra para encher o nosso coração e os nossos lábios de amor por Ti. De amor por Ti. É o que eu oro e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então você pode se assentar. E vou compartilhar algumas coisas com você. Aquilo que Deus colocou lá no meu secreto para este culto. E eu gosto de colocar um nome nas mensagens que Deus me entrega. Eu sempre peço ao Espírito Santo, na verdade, um nome, né? E o nome da mensagem desta noite é Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bem, Deus me fez lembrar de algumas coisas que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração desde o início desse ano para o ano de 2020. E eu me lembrei que uma das coisas que Deus me disse sobre 2020, lá no inicinho, lá em janeiro, desde janeiro, é que 2020 é o ano da adoração restaurada. O Espírito Santo me fez lembrar disso. É o ano do levantar de uma adoração pura e genuína no meio da noiva, no meio da igreja. O ano de uma adoração que será gerada pelo Espírito e pela palavra. Por isso será pura e genuína para a glória dele. Amém? E Deus me fez lembrar essas coisas. O ano também que Deus está levantando, enviando uma só geração
nos 4 cantos da terra para cumprir os seus propósitos. Propósitos esses que estão no coração do Pai, mas que precisam ser estabelecidos na terra. Para agora, para este tempo, há algo que está no coração de Deus, que precisa ser estabelecido para agora, exatamente para este tempo. E uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração é que planos maiores, planos melhores, obras maiores, obras melhores, é o que está no coração do Pai para a nossa geração, para mim e para você. Para quê? Para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez e haja grande salvação, grande salvação. Por isso nós não podemos negligenciar algo que o Espírito Santo tanto deseja operar em mim e em você. E nós precisamos compreender que a primeira coisa que precisa ser restaurada no meio da igreja, no coração da noiva, ou seja, no meu coração e no teu coração, é a adoração. Porque só através da adoração haverá uma grande movimentação nos céus e na terra, para que toda a terra seja cheia da sua glória. E esse é o tempo da terra ser cheia da glória do Senhor, para que o mundo saiba que Ele é Deus e que não haverá outro Deus, pois só Ele é o Senhor. Por isso esse é o tempo, essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso esse é o tempo e essa é a hora em que o Pai mesmo procura, separa e envia aqueles que são verdadeiros na sua adoração a Deus. Para quê? Para que toda a terra seja alcançada com a sua glória. Para que toda a terra seja tocada com a sua glória. Isso vai acontecer. Independente do cenário, isso acontecerá. Porque está no coração dele. E os planos dele não podem ser frustrados. Amém? Então você está pronta para viver essa movimentação? Para ver a terra se encher da glória de Deus? Olha que privilégio é o nosso, da nossa geração. Nós veremos uma dimensão a qual os apóstolos não viveram e nem desfrutaram. Mas a nossa geração desfrutará de coisas maiores e coisas melhores na presença do Senhor. Você está pronta para isso? Aleluia, eu também. Eu queria então te convidar a ir lá num salmo que Deus me levou. Salmo 113. Um pequeno grande salmo. Um pequeno grande salmo. Pequeno por conta da quantidade dos versículos. Você vai ver que ele é pequenininho mesmo, em relação à quantidade de versículos. Mas grande, por conta do seu conteúdo e dos seus ensinamentos para com as nossas vidas. Por isso eu posso dizer que o Salmo 113 é um pequeno grande salmo. Amém? Você está lá? Salmo 113. Vamos fazer a leitura da palavra. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações
e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor? Nosso Deus que habita nas alturas, que se curva, ou seja, que se inclina para ver o que estás no céu e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Coisa tremenda, amém? Deus possa nos abençoar tremendamente essa noite na revelação da sua palavra, tocando os nossos lábios, para que a partir desta noite algo aconteça, para que um louvor puro e genuíno passe a estar nos nossos lábios constantemente para a glória dele. Amém? Aleluia. Então vamos lá, vamos entender o contexto desse salmo, tem muita coisa boa aqui. Eu confesso para você que eu estremeci lá no meu quarto. A Bíblia não relata o autor desse salmo. Você pode procurar e você não vai achar, tá bom? Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Porém, a Bíblia nos deixa claro, e eu creio que esse é o mais importante, para mim e para você, que o autor desse salmo, certamente, foi um verdadeiro adorador. O autor desse salmo, ele foi um verdadeiro adorador, porque quando eu olho para esse salmo, eu posso entender que o adorar a Deus na vida desse salmista se tornou a razão pelo qual ele viveu. Aonde o seu adorar a Deus se tornou a razão pelo seu viver. Se salmo tivesse cheiro, certamente esse salmo teria um cheiro suave e puro às narinas do Senhor. Esse salmo é um salmo que expressa não só adoração, mas uma adoração pura e genuína. Eu não sei se você reparou, mas o salmista, ele começa convocando todos aqueles que servem a Deus a louvar a Deus. Mas ele termina convocando a todos aqueles que servem a Deus a louvar a Deus. Ou seja, desde o início desse salmo até o fim desse salmo, ele nos convoca a louvar ao Senhor. E você vai entender por quê. Porque isso é tão necessário na minha vida e na sua vida. E eu entendo que aqui tem a ver com um chamado para mim e para você. Um chamado para que eu e você venhamos de fato compreender o que é ter uma vida nessa terra de louvor a Deus. O salmista está nos convocando a ter uma vida de louvor a Deus. É algo mais profundo, é um nível mais profundo. Aqui o salmista está nos convocando a sair de um raso, a sair de um superficial, a sair de um comodismo, de uma religiosidade, para se aprofundar na presença do Senhor, através do nosso louvor. Eu entendo que a vida desse salmista não foi uma vida onde ele teve momentos de louvor a Deus. Mas ele teve uma vida de louvor a Deus. E é exatamente isso que a nossa geração precisa também decidir a ter.
Nós não podemos mais nos contentar. A igreja não pode mais se contentar em apenas ter alguns momentos de louvor maravilhosos na presença dele. Mas nós precisamos decidir a ter uma caminhada de louvor, a fazer com que cada passo da nossa vida seja um passo que louve a Deus, seja um passo de louvor a Deus. Louvor esse que tem início, mas que jamais pode ter fim. Isso que o salmista está falando. Um louvor que tem início na minha vida e na sua vida, mas jamais pode ter um fim. Um louvor que precisa ser constante, em todo tempo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu me deito, por todos os dias da minha vida. Agora, quando eu olho para esse salmo, e olho para o versículo 3 e 4, eu vejo que essa convocação é uma convocação tão extraordinária, tão mais profunda. E eu quero ler com você. Olha o que ele fala. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Amada, aqui é um chamado para uma vida de louvor. Esse chamado para ter uma vida de louvor não tem a ver apenas comigo. Não é um chamado apenas para mim. Não é um chamado que se limita apenas a um grupo de louvor da igreja. Mas é uma convocação para todas as nações da terra. Você sabe o que isso significa? O que o salmista está dizendo, no versículo 3 e 4, é que ele compreende o quão necessário é que em todo tempo, porém, em cada lugar da face da terra, seja levantado louvores ao nosso Deus. Não só em mim, não só em você, não só aqui, em São João da Boa Vista, mas em cada lugar da face dessa terra, seja levantado louvores a Deus. Está entendendo isso? Por isso ele nos convoca. E esse louvor é para nós, tem que começar em nós. Para que ele atinja a terra, para que ele alcance cada canto da terra, é necessário que ele alcance primeiro o meu coração e o teu coração. Que é para mim, é para você. Por isso no começo ele faz questão de dizer: louvai ao Senhor, vós o quê? Servos do Senhor. Essa convocação é para a noiva. Essa convocação é para mim. Essa convocação é para você, e nós não podemos fechar os ouvidos para isso. Nós não podemos mais negligenciar isso. Porque através do meu louvor, através do teu louvor, toda a terra se encherá da glória de Deus. E esse é o tempo da não para mais para as coisas desse mundo, mas para uma convocação que vem do céu para nós. E esse salmo tem a ver com uma convocação, com uma vontade do Pai para nós.
para nós como igreja na terra. Não podemos nos calar. Esse é o tempo de sobre os nossos lábios, sobre os lábios da igreja, haja grande, genuíno louvor constantemente. E Ele mesmo é que vai colocar esse louvor em nossos lábios. E então cantaremos, declararemos quem de fato Ele é. Toda a terra se encherá da sua glória. Há uma convocação para mim e para você hoje. Uma convocação mais profunda. E o salmista nos convoca a louvar. Agora você sabe o que é louvar? Se aprofundar. Sabe o que é louvar? Às vezes nós temos uma ideia muito errada do que é louvar. Às vezes nós limitamos esse louvor tão necessário nos nossos lábios constantemente. Nós passamos a ter uma ideia muito errada e limitamos o louvor em apenas cantar. Em apenas erguermos as nossas vozes para entregar lindas canções ao Senhor. Eu não estou dizendo que o cantar também não faça parte do louvor. Mas o louvor a qual o salmista está dizendo aqui em Salmo 103 é muito mais do que apenas cantar para Deus. Faz parte, é bom demais. Eu não sei você, mas pensa em algo que me toca. É quando a gente canta, é bom demais cantar ao Senhor, não é? É maravilhoso. Mas louvar não é só isso. Louvar tem a ver com declarar. Tem a ver com declaração. Tem a ver com anunciar. Meu Deus, como a igreja precisa receber isso no coração. Porque quando isso cair realmente no coração da igreja, a terra vai começar a se encher da glória de uma forma extraordinária. Louvar tem a ver com anunciar. Tem a ver com declarar. O quê? Quem Ele é. Segundo aquilo que a Bíblia diz. Não aquilo que eu acho que Ele é. Nem aquilo que o mundo diz que Ele é. Mas segundo aquilo que a palavra me revela que Ele é. Louvar tem a ver com trazer a memória. Primeiro para mim. Para depois para que todos ouçam quem de fato Ele é. Tem a ver com trazer à memória o caráter de Deus. A essência de Deus. Tem a ver com trazer à memória as virtudes de Deus. Ei, igreja. Nós precisamos despertar. Porque o mundo não sabe quem Ele é. Mas a igreja, a noiva, sabe quem Ele é. Por isso tão necessário. Não só guardar isso no nosso coração. Tão necessário anunciar isso a todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque o mundo não sabe quem Ele é. Mas nós sabemos quem Ele é.
A igreja sabe quem Ele é. Por isso é tão necessário a nossa vida ser uma vida de louvor. E não só momentos de louvor. Por isso é tão necessário dia e noite, noite e dia. Os meus lábios serem cheios daquilo que de fato Ele é. Porque quanto mais os meus lábios declaram, quanto mais os meus lábios anunciam quem de fato Ele é, menos espaço eu terei na minha vida para as queixas, para as murmurações, para a ingratidão, para o medo, para a insegurança. Santo Deus! Mas quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o lábio da noiva da nossa geração, ao invés de ouvirmos quem Ele é, nós temos ouvido mais queixas, mais murmuração, mais ingratidão, do que a genuína gratidão. Isso é muito sério. É exatamente por isso que tem muitos cristãos com suas vidas paradas. Com suas vidas onde parece que nada acontece. Porque ao invés de anunciar quem Ele é, tem anunciado só murmuração. Mas eu quero dizer para você que quanto mais você declara quem Ele é, mais o Espírito te revela que você tem motivos de sobra para louvar o Senhor. Motivos de sobra. A igreja tem motivos de sobra para louvar o Senhor. O louvor é tão necessário na minha vida, essa declaração, seja com palavras, seja através de uma canção, é tão necessário em todo o tempo nos meus lábios. E a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Você sabe o que é isso? É que quando o teu louvor passa a ser puro e genuíno, o Senhor tem prazer em ali ficar. O Senhor tem prazer em ali habitar. E aonde há a presença, também sempre haverá a glória. Aonde houver presença de Deus, sempre haverá também a manifestação da glória. Deus está enviando a noiva. Deus está enviando cada uma de nós. Para que aonde os nossos pés forem colocados, seja dentro da nossa casa ou seja fora, haja a manifestação da glória. Haja a manifestação da glória. Porque é tempo de glória. É tempo de glória. 2020 é tempo da glória do Pai. Por isso o salmista está convocando: ei, louve, louve vós que são servos. Mude aquilo que tem saído da tua boca e acrescente aos teus lábios aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que jamais falhará. Que os teus lábios se enchem, que os teus lábios essa noite venham se encher da palavra de Deus. Que o Espírito do Senhor derrame fogo em nossos lábios, para que em todo tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, os meus lábios revelem quem Ele é.
Revele quem Ele é. Revele quem Ele é. Porque se eu me dispor a revelar quem Ele é, a glória descerá. A glória descerá. E eu digo a você que a glória da segunda casa, a glória da nossa geração, a glória da minha geração é maior do que a primeira. Deus está te convidando a começar a ver coisas maiores e melhores. Deus está te enviando para começar a desfrutar de coisas extraordinárias, daquilo que ainda o homem não se viu e não se ouviu, mas que é exatamente para mim e para você. Está entendendo isso? Espero que sim, em nome de Jesus. Santo Deus. Quanto mais o Senhor encontrar louvores no meu lábio, nos meus lábios, mais Ele terá prazer dali ficar. Mais Ele terá prazer de se manifestar. Está entendendo, igreja? Quando eu olho para esse salmo que Deus me mostrou aqui, que eu quero compartilhar com você, eu falei, Deus, o salmista ele inicia com essa convocação, louve o Senhor, e louvor tem a ver com anunciar, tem a ver com declarar, tem a ver com cantar aquilo que Ele é. E Ele faz isso nesse salmo. Ele não só traz uma convocação, mas esse salmo é uma expressão de louvor a Deus. E Ele então começa a declarar. Ele começa a anunciar, não só para ele, mas para todos aqueles que um dia ouviriam. Quem de fato o Senhor é. Está preparada? Então leia comigo. Olha a declaração desse salmista. Santo Deus. Ele diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus? Que habita nas alturas, que se curva, ou seja, que se inclina, para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aqui é uma declaração linda de quem de fato o Senhor é. A pergunta para mim e para você é: que tipo de declaração tem saído da tua boca em relação a Deus? O que os teus lábios têm anunciado em relação à presença do Senhor, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Quando as pessoas olham para você, qual é a leitura que as pessoas estão tendo daquilo que sai da tua boca em relação a Deus? Que tipo de leitura o mundo tem tido em relação a Deus através das nossas vidas? Já parou para pensar isso para você? Porque o mundo tem nos observado. Que tipo de declaração em relação a Deus tem saído dos nossos lábios? Eu não sei o que tem saído dos teus lábios, mas eu sei o que saiu dos lábios desse salmista. Esse salmista, ele está dizendo aqui, do versículo 5 a 9, que ninguém é como o Senhor. Que só o Senhor é Deus. Que o nome do Senhor é o nome que está acima de tudo
e de todos. Que o Deus ao qual Ele escolheu para louvar, para anunciar, é único, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente, porque Ele é o único que tudo pode. Ele é o único que pode estar em qualquer lugar. E Ele é o único que tudo sabe. O que o salmista está dizendo aqui, que o Deus a qual Ele escolheu para servir, a qual Ele escolheu para declarar de noite e dia, através da vida dele, através de cada fôlego da vida dele, era o único Deus que tem todo o poder para trazer à existência aquilo que não existe. Agora, sabe o que é mais extraordinário dentro dessa declaração, desse anunciar desse salmista? É que de fato ele mostra que Deus é Deus, Ele é o todo soberano, Ele é o todo poderoso, Ele é aquele que é, que era e que sempre será. Aquele que está acima de tudo, de todo, mas que mesmo Ele sendo Deus, escute isso, mas que mesmo Ele sendo Deus, que tem o governo sobre os céus e a terra, ainda assim, Ele escolheu, mesmo sendo Deus, Ele escolheu se revelar a mim e a você como um pai. Meu Deus, não qualquer pai. Um pai que é zeloso, amoroso, que se preocupa comigo e com você. Na declaração do salmista, de fato ele anuncia que Ele é Deus. Um Deus cuja Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua lhe confessará, mas mesmo diante de tamanha grandeza, igreja, mesmo diante de tamanha grandeza, Ele se inclina. Esse inclinar tem a ver com a paternidade de Deus para mim e para você. Santo Deus. A Bíblia diz que mesmo na soberania dEle, mesmo sobre todo o poder e toda a autoridade sobre céus e terra, sobre todas as nações, o salmista diz, ei, mas Ele também é um Deus que se curva. Já parou para pensar? Que coisa louca é essa? Como assim? Que curvar é esse? Que inclinar é esse? Se a Bíblia diz que nós é que devemos nos inclinar a Ele. Eu quero falar com você sobre se inclinar. E o salmista fala, Ele se curva. Ele se inclina, mesmo Ele sendo o Todo-Poderoso. Você sabe para que Ele se inclina? Já perguntou para o Espírito Santo? Eu espero que queime teu coração de amor por Ele depois dessa revelação. Mais ainda. Pai, por que o salmista está falando que o Senhor se inclina? Aí o Espírito Santo me revela. Para te ver, filha minha. Sabe qual é a primeira coisa? Que quando Deus se inclina para olhar para a terra, a primeira coisa que Ele olha é para mim, para você, para sua noiva, para sua igreja. Porque mesmo Ele sendo Deus, Ele escolheu se revelar à igreja como Pai. Ele se inclina para nos ver. Por quê? Só para mostrar. Ele se importa comigo e com você.
Um Deus que se importa. Para mostrar que Ele se importa com a nossa dor. Para mostrar que Ele se importa com a nossa causa, com as nossas necessidades. Mesmo Ele sendo Deus, aquele que dá ordem ao vento e também dá ordem ao mar. Ele faz questão de mostrar o quanto Ele se importa comigo e com você, a ponto de Ele mesmo agir em nosso favor. Eu fiquei ali no quarto, imaginando, né? Falei, meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Um Deus que se importa. Que faz questão de me mostrar todos os dias que eu não estou só. Pelo contrário, que faz questão de me mostrar que perto está o Senhor. Um Deus que não só se inclina, não só me assiste, não só zela pela minha vida e pela sua vida, mas que também se levanta em favor de mim e de você, para que todos vejam que foi a mão dele quem fez. E esse agir de Deus, a qual o salmista está revelando no Salmo 103, não é qualquer agir. É um agir que tem a ver com um interferir na nossa história. Poder para interferir na minha e na sua história. E é isso. De fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer, mas que Ele, e só Ele, como um pai bom, poderia fazer por mim e por você. Meu Deus. E aí o salmista diz que ele se inclina, mas ele também entra em favor. Porque a Bíblia diz, o salmista diz que logo depois que ele se curva, logo depois que ele se inclina para ver, a Bíblia diz que ele levanta o quê? Do pó, o pequeno. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus, esse é o Deus da noiva. Um Deus que tem poder para te levantar do nada. Um Deus que tem poder para te levantar do nada, para te levar a lugares altos. Você não precisa estar em lugares favoráveis para viver e desfrutar do melhor de Deus. Independente de onde você se encontra nesse momento da tua vida, Ele é Deus para do nada te colocar em lugares altos. Só para mostrar o quanto Ele é Deus. Olha para os personagens da Bíblia. José não precisou estar no palácio do rei para se tornar governador. Pelo contrário, ele estava numa prisão, mas fez com que ele se tornasse da prisão a governador do Egito. Porque do nada, o Senhor nos levanta. E levanta o pequeno. Essa palavra pequena tem a ver, levanta os humildes. Os que reconhecem que nada são sem o Senhor. Os que têm um coração quebrantado. Contrito na presença de Deus. Esses, o Senhor mesmo faz questão de levantar do nada para colocar em lugares altos. Sabe para quê? Para mostrar ao mundo que o padrão de Deus é diferente do padrão da humanidade. Deus não levanta aqueles que se acham prováveis.
Mas Ele é especialista em escolher aqueles que se acham menos improváveis. Sabe por quê? Porque é na tua fraqueza que Ele mostra ao mundo quão forte, quão poderoso e quão grande, quão majestoso Ele é. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da noiva. Esse é o Deus da igreja. Esse é o teu Deus para a tua vida. Ou seja, não há área na tua vida, querida. Não há área na tua vida que possa estar caída, que Deus não possa levantar. Não há área na tua vida que possa estar caída, que Deus não possa se revelar em glória, em glória. Você está entendendo? Porque é exatamente nesse tipo de agir de Deus nós passamos a compreender que nele nós podemos e que nele nós conseguimos. Só nele tudo é possível. Está entendendo? Coisa tremenda. E aí o salmista não para por aí ainda. Ele fala da soberania. Depois ele fala dessa paternidade de um Deus que se importa a ponto de se inclinar para te ver. Mas ele também, ele relata algo em relação àquilo de quem de fato o Senhor é. E ele usa uma circunstância ali para revelar a todos aqueles que ouvirem quem de fato o Senhor é. E isso está lá no versículo 9, ele vai um pouco mais além. Ele diz assim, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Por que ele usa esse tipo de circunstância para mostrar quem é o Senhor? Porque eu não sei se você sabe, mas naquela época, uma mulher estéril, ela não tinha a ver apenas com um sinal de vergonha, com um sinal de desonra. Era muito pior do que isso. Humanamente falando, uma mulher estéril, ela era olhada, julgada, como esquecida aos olhos do Pai. Como abandonada, como a abandonada diante de Deus. Olha só. Mas tudo isso aos olhos humanos. E Deus, na sua soberania, Ele traz a sua sabedoria para confundir os sábios desse mundo. Porque aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, da palavra, a mulher estéril, havia uma mensagem, havia um outro tipo de olhar para essa mulher. E a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho? Todavia, ainda que se isso acontecer, eu jamais me esquecerei de você, pois tu és meu. Coisa tremenda. Um Deus que jamais vai nos abandonar. Pelo contrário, um Deus que insiste e jamais desiste. E que é especialista em trazer vida aonde não tem. Especialista em trazer vida no lugar da morte. E essa esterilidade não tem a ver apenas em, trazendo para nós hoje, não tem a ver apenas em não gerar um filho.
Mas pode ter a ver em algumas outras áreas da tua vida. E quando você olha, você nada vê. Sabe aquela área que você deixou de ter esperança? É exatamente aonde não há esperança que Deus é especialista para interferir na minha vida e na sua vida, para trazer a esperança. Esperança essa, não debaixo de uma incerteza, mas de total convicção que Ele fará. Independente da área da minha vida. Sabe por quê? Porque nós não somos órfãos. Somos filhos. Ele não vai te deixar. Um Deus que tem prazer em nos dar vida aonde não tem. Quando eu olho para o versículo 9, eu vejo que é um Deus que tem prazer em nos fazer sonhar em alguma área da nossa vida, mesmo quando tudo nos diz não. E aí, diante de toda essa declaração que o salmista nos traz, através do Salmo 103, a única coisa que nos resta como servo de Deus é o quê? Louvar. Por isso ele termina: louvai ao Senhor. Sabe, cabe a mim e a você, diante das verdades da Bíblia, diante das verdades daquilo que realmente Ele é, cabe a mim e a você a anunciar isso. Essa é a minha parte, essa é a tua parte. E esse declarar, esse anunciar, ele precisa existir na minha vida, independente da circunstância, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou vivendo. Porque tem a ver com acreditar em algo superior de tudo aquilo que eu estou vivendo. Tem a ver com dar crédito para aquilo que nunca mais vai falhar, que jamais falhará. Tem a ver com permitir. E esse tipo de declaração esteja constantemente em nossos lábios. Não só em alguns momentos, não quando tudo vai bem. Seja no vale, ou seja no monte. Eu tenho motivos de sobra para declarar quem Ele é. Porque Ele é Deus do monte. Mas a palavra também me revela que Ele também vai ser Deus de vale. Ele também ali estará. Ele também ali estará. Se eu tiver que passar pela sombra da morte, Ele também vai estar. Ele sempre estará. E é quando nós decidimos anunciar essa verdade em qualquer hora, para qualquer circunstância, nós passamos a experimentar a manifestação da glória. E nós passamos a experimentar a movimentação de céus na terra, em nosso favor, mas para que todos vejam que foi a mão do Senhor e haja grande salvação. O problema é que nós estamos vivendo uma geração acomodada. Uma geração que parece que se acostumou em apenas louvar a Deus quando tudo vai bem. E uma das primeiras coisas que o cristão faz, pelo menos a maioria, quando as coisas se levantam, quando a tempestade vem, é se calar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que área da tua vida você olha, tem gerado dor, ou um sofrimento, ou você não tem recebido ainda uma resposta. Mas que tipo de atitude você tem tido?
Porque se por conta dessa área você tem perdido o desejo de anunciar quem Ele é na tua vida, você precisa rever o louvor que tem saído dos teus lábios. Ei, igreja, esse é o tempo da gente rever. Que tipo de louvor nós temos dado a Ele? Porque dar louvores a Ele, declarar a bondade dEle, quando tudo vai bem, até o mundo conseguiria fazer. Entendendo? Algo mais profundo. É quando você não consegue ver. É quando as circunstâncias estão te dizendo não. Ou até mesmo quando você se encontra em prisões, como José que se encontrou. Ou Daniel na cova dos leões. Ou Paulo nas prisões. Mas ainda assim, o meu louvor ao Senhor jamais faltará. O meu louvor ao Senhor nos meus lábios jamais faltará. E ainda assim, eu caminho passo a passo, declarando aquilo que Ele é. Eu sei que está comigo, Senhor. Ainda que os meus pensamentos não te alcancem. Eu sei que está comigo, Senhor. Ainda que os meus sentimentos dizem não. Sei que estás comigo, mesmo quando sou julgado pelos homens, abandonado. Aí você vai ver a glória descer. E nós vamos começar a ver a terra, toda a terra começar a se encher dessa glória. E aí você vai começar a ver cenários sendo transformados. Do nada. Do nada. Porque quem diz que Deus precisa de tempo para te abençoar? Ei, uma só palavra que ser liberada da boca de Deus, toda a tua vida é mudada. Mas o problema é o nosso coração. É o que tem saído dos nossos lábios. Porque está escrito que o Deus que eu e você servimos é especialista em nos levantar do nada, do pó, do pó, do pó, do pó. Ele me faz ficar de pé. Está entendendo, igreja? Deus está te chamando, porque é tempo de glória. É tempo de glória na tua vida. É tempo de glória na tua casa. É tempo de glória nas áreas da tua vida. É tempo de glória nos teus negócios. É tempo de glória em cada passo que você der nessa terra. É tempo da glória de Deus se manifestar em mim, em você e através de nós. Mas para isso nós precisamos aprender a louvar. Não o louvor que a igreja está acostumada. Só diante de milagres. De fato, nós devemos louvar diante dos milagres. Ei, mas se nós somos a geração de obras maiores e melhores, Deus está nos ensinando a louvar antes dos milagres. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você? Quando você acordar amanhã, o Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus, Ele vai te lembrar e vai te revelar que Deus tem tantos milagres para você experimentar nessa terra. Mas antes de você ver, você vai começar a abrir teus lábios e você vai louvar. Você vai louvar, você vai louvar, você vai louvar. E a glória do Senhor virá, a glória do Senhor virá.
Isso é louvar a Deus. Isso é ter uma vida de louvor a Deus. Você está entendendo? E Ele tem cuidado de nós. Porque nada na tua vida passa despercebido. Mas há tempo de Deus para todas as coisas. Você precisa aprender a louvar. O teu louvor tem que estar constante. Não só depois, mas antes e depois. É assim que tem que ser feito na minha vida. Sabe? Minha oração essa noite é que Deus realmente não encontre mais nos nossos lábios a incredulidade, a ingratidão, a dúvida, o medo, as queixas e as murmurações. Porque tudo isso é um pacote só aos olhos de Deus, que impede da glória do Senhor vir. Que impede da glória do Senhor se manifestar. Então eu quero te encorajar através desse salmo a aprender, louvar a Deus, independente das circunstâncias que você possa estar passando hoje. Na confiança da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Ele cuida de nós. A igreja, Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, Ele se inclina só para te ver. O que temos feito? Ele se importa. Ele se importa. Sabe o que é lindo? É porque quando a nossa vida passa a ser uma vida de louvor e não momentos de louvor, nós passamos não só a saber que Ele está por perto, nós passamos também a ter o privilégio de sentir Ele por perto. Quando isso acontece na minha vida e na sua vida, quando nós passamos a entrar nessa dimensão, não de um louvor artificial, circunstancial, mas de um louvor em todo o tempo. É ali, exatamente naquele lugar, que nada mais nos atinge. Nós passamos a ser protegidas daquilo que queira se levantar contra nós. Nada mais nos importa. Ali a insegurança não te encontra. Ali as impossibilidades não vão te encontrar. Ali o sentimento de solidão, o sentimento de abandono não vai te encontrar. O sentimento de medo, as acusações não podem nos encontrar. As mentiras de Satanás não podem nos encontrar. Mas a única coisa que nos encontra, que nos acha, é a graça do Senhor. E a graça do Senhor nos faz forte em tempos de fraqueza. Está entendendo? Sabe, eu queria te encorajar a louvar um Deus a qual nele você pode confiar e nele você pode verdadeiramente descansar. Porque Ele está atento. Ele está atento a teu respeito. E não só atento, mas Ele deseja te abençoar. Com aquilo que está no coração dEle para você. Que é infinitamente maior e melhor daquilo que nós mesmos projetamos para nós mesmos. Como anda o teu louvor?
desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Que tipo de declaração está saindo da tua boca? Que você tem anunciado através da tua vida em relação a Deus? Em nome de Jesus, possamos aprender com esse salmista. Ele começa: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Mas ele termina: louvai ao Senhor. Dê o louvor a Deus. Ele tem que ter início, mas jamais fim. Por isso ele é eterno. Por isso o Senhor faz questão de nos levar para uma eternidade depois dessa terra. Jamais pode ter fim. Muito menos interrupções. Paradas. Meu Deus. Misericórdia da igreja, misericórdia das nossas vidas. Quantas vezes deixamos de vigiar? E ao invés de ter uma vida de louvor a Deus, temos tido uma vida mais de um desserviço a Deus que um serviço a Deus. Queria que você ficasse de pé. Lê a tua Bíblia. Abra lá. Vamos ler todo mundo. Louve o Senhor. Não deixe de entregar o seu melhor. Independente do que você esteja passando. Independente do tempo, de um tempo de espera. Hoje é um tempo difícil. Louve o Senhor. Mas louve o Senhor com o seu melhor. Declare quem Ele é através da tua vida. Gasta cada fôlego da tua vida para engrandecer o nome desse Deus. Seja de dia ou seja de noite. Levanta louvores a Deus. Levanta altares a Deus. Por onde você passar. Por onde você passar. Você está entendendo que você não precisa temer? Você está entendendo que você não está só? Você está entendendo que Ele se importa? Que Ele nos ama? Ele nos ama. Você está entendendo que somos filha e filha amada do Pai? Mas nós precisamos se comportar como filhas amadas do Pai. Vamos ler. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Vai enchendo a nossa boca, Espírito Santo. Vai lavando a nossa boca. Vai purificando com brasa viva a nossa boca. Seja bendito o nome do Senhor. Desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. E a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor? Nosso Deus que habita nas alturas. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos.
Louvai, louvai, igreja, louvai, igreja, enche teus lábios de louvor, louvai, é tempo de louvar, é tempo de louvar, é tempo de louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, para que toda a terra seja cheia da sua glória. E o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos praticar, não só ouvir. Eu não sei como é que você está. Se você está triste com alguma coisa. Talvez a gente passe algumas circunstâncias que geram alguns aborrecimentos em nosso coração. Tristeza. Tira teu coração disso. Põe teu coração nele. Volte para Ele. Volte para Ele. Volte para Ele. Todas as vezes que nós declaramos quem Ele é uma boa forma de se voltar para Ele. De fazer com que verdadeiramente nós o encontremos. Porque Ele sabe aonde cada uma de nós está. Mas você sabe aonde Ele está? Você sabe qual é o lugar dele na tua vida? Você tem o achado? O louvor te faz o achar. O louvor me faz encontrá-lo. Quando nós louvamos, nós encontramos o amado da nossa alma. Quando nós abrimos nossos lábios, independente da circunstância, para declarar aquilo que Ele é, verdadeiramente nós o achamos. Sabe, quando nós o achamos, tudo muda. Porque ali, só ali, eu compreendo que eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Você tem tudo. Eu já tenho tudo. A noiva amada. Porque andas fadigado, cansado, desanimada, frustrada, preocupada. Se você já tem tudo. Quero te convidar a achá-lo essa noite. Ele já está aí. Ei, Ele está por perto. Ele está bem perto de cada uma de nós. Mas cabe a mim e a você também achá-lo. Encontre-o. Encontre-o. Acho. E o agarre. E não saia mais desse lugar. Lugar onde nós somos consoladas. Onde nós somos amadas. Protegidas. Vamos louvar. Que Deus colocou no meu coração. Que nós deveríamos ter um tempo de louvor. Como eu disse, louvor não tem a ver apenas com cantar. Mas também as canções anunciam quem Ele é. É tempo de anunciarmos quem Ele é na nossa vida. Eu quero te convidar a declarar numa só voz, através desse louvor. Pensa num louvor. Fazia anos que eu não ouvia. Anos. E ali no meu quarto, de uma forma sobrenatural, o Senhor me levou para esse louvor. Eu confesso que eu falei, Jesus, eu não sei nem como que eu vou passar
para o ministério, porque eu não sei nem se vai dar tempo, mas se é de Deus, vai dar certo. E eu passei e deu certo. E uma das coisas que esse louvor diz, fala assim, que o meu Deus, é o Deus do impossível. Você crê nisso? E fará o impossível por você. Às vezes a gente tem muita facilidade de acreditar em quem Ele é para aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu quero te encorajar a acreditar em quem Ele é para você. Primeiro para você. Porque se você de fato acreditar quem Ele é para você, certamente todos aqueles que estiverem ao teu redor também vão acreditar em quem Ele é. Acredite. 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 Encontre-o. Vamos encontrá-lo. Porque perto está o Senhor de nós. Em nome de Jesus.